dia, gente. Mais um Café com Diva. Café especial. Já tem quanto feito? Vixe, boa pergunta, viu? Já tem uns 3 anos? Tem mais, né? Ah, sim. Tem. Vamos contar aí, né? Veio desde a pandemia. A gente começou e foi se fortalecendo, se ampliando. E a gente está num café hoje celebrativo de 30 anos da DHNet, mas muito mais anos de histórias de direitos humanos. Eu estou recebendo aqui essas duas pessoas assim maravilhosas. Vocês já... É uma carinha aqui que conhecida do povo do Rio Grande do Norte, Roberto Monte, uma referência, né, para a gente em direitos humanos. E o querido Rômulo, que já é praticamente potiguar, né, Roberto? O que é que a gente diz? A gente já acolheu e também se envolve nessa construção, nessa continuidade. Nos últimos 5 anos, mais ou menos, né? 5 anos, né? Tá quase o tempo do café. A gente não chegou aos 5 não, mas já está perto, né, Bianca? Bianca vai contar aí os anos de café. Para a gente, de repente, fazer a nossa celebração aqui desse café, mas hoje, Roberto, para a gente uma grande honra. Eu estava até brincando, eu disse, olha que ousadia, eu que vou entrevistar, porque vocês é que fazem isso, né? E... Vem de rádio rural, o resto é besteira. Audiovisual, falava na porrada mesmo, nos anos 70. Então falei. Quem tem a escola da emissora de educação rural não se abestalha com nada. Não. Aí você faz a primeira pergunta. Eu passei por esse lugar. Pois é, então, lhe dar boas-vindas, deixar você aí se apresentar. O povo lá já lhe conhece, mas eu acho que era bom apresentar essa história. Como é que chega na DHNet? Né? Bom, meu nome é Roberto Monte, né? Eu faço uma militância assim, bem sistemática desde 1980. Né? Eu diria, em 1980 eu termino o curso de economia. Eu era uma pessoa que pensava fazer medicina, mas eu disse, rapaz, mas eu gosto de política. Aí eu termino meu curso em 79, com um detalhe que eu passei, era da política estudantil. Né? O nosso grupo, durante 3 anos, se eu entrei em 76, entre 77 e 79, o nosso grupo tomava conta do CCSA. Eu peguei Fátima Bezerra fazendo campanha para a gente. Pronto, então, quando termina o meu curso em 79, eu tinha 3 caminhos na vida, né? Ganhar dinheiro, virar político e mexer com o movimento. Que coisa bem concreta, né? Tipo assim, eu era o sobrinho de Donivaldo e amigo de Monsenhor Expedito. Né? Pronto, para você ter uma ideia, o acervo de Monsenhor Expedito está comigo. Tá vendo como não só sou eu aí de ligeira? Mas veja só, então eu sem ter passado por nenhum tipo de pastoral, tipo assim, mas eu conheço bem direitinho esse tipo de coisa, né? Então eu peguei esse veio ligando, eu diria que eu sou quase alguém pós-ação católica. Mas o meu esquema é aquele veio julgar e agir, essas coisas todinhas, né? Sim. E o Movimento Nacional de Direitos Humanos, que foi fundado oficialmente em 82, ele tem uma história interessante. Que a ideia do Movimento Nacional de Direitos Humanos partiu de um potiguar, chamado Dermi Azevedo. Dermi é uma pessoa que vem de ação católica, escola civil e social, etc, etc. Dermi era o presidente da Comissão de Justiça e Paz, que é do ano de 1978. Final de 79, Dermi vai morar em Petrópolis. Vai trabalhar na Vozes com Leonardo Boff. E lá aparece e surge, é fundado, o Movimento Nacional de Direitos Humanos. O Movimento Nacional de Direitos Humanos, eu acho que é daquelas entidades que tem tudo para ser, mas acaba não sendo. Mas em algum momento, a questão não só dos direitos humanos, de qualquer tipo de violação, passava pelos seus direitos humanos. E aqui foi fundado, em 78, com muita gente de igreja, a Comissão Pontifícia Justiça e Paz da Arquidiocese de Natal. Elias Maciel e Horácio Paiva,
eles estiveram lá com Dom José Maria Pires, o Dom Pelé, e ficaram animados em fazer alguma coisa com o gênero. Porque naquele momento começa a campanha de anistia, né, toda aquela ebulição, né, que acaba tornando-se a gente está em plena campanha das diretas, né, já vai entrar para o esquema da Constituinte. Então, a Comissão de Justiça e Paz é um pouco isso. E nós entramos de cabeça na comissão, e nessa parte específica de igreja, a gente era da comissão e era do movimento nacional. Mas a gente sempre também teve uma característica, a gente também sempre foi muito mais plural. A grande maioria das pastorais entraram de cabeça na questão do PT. A gente foi numa questão ainda muito mais ampla, né? Eu diria que essa fase de igreja, para ir logo rápido, sim, a gente acaba fazendo essa transição, Ivaneide. E você sabe que você fazer parte de uma pastoral, de uma comissão, e a nossa era pontifícia, né? Com moto próprio e tudo. A gente faz uma transição da igreja sem brigar, que é uma coisa interessante, né? Você vê o seguinte, a gente não só fez a transição, mas levamos a história. Eu não conheço nenhum caso desse em termos de arquidiocese. Quer dizer, o que era a Comissão de Justiça e Paz, em 1984, vira o Centro de Direitos Humanos do Memória Popular. Entendeu? Uhum. Já no 21 de março? Como? Já no 21 de março? Não. Mas começa... mantém no âmbito da igreja esse espaço da comissão. Ela se eleva, ela amplia o seu, né, espaço de atuação. Então, a Comissão de Direitos Humanos, ela traz junto a Comissão de Justiça e Paz. Não esquecer que naquele momento você tem Dom Helder Câmara, você tem Dom Paulo Evaristo Arnes, você tem uma quantidade de bispos ligados à Igreja da Libertação, a Igreja Popular, muito grande. Então nós éramos o quê? Tínhamos uma sala dentro da arquidiocese. Né? Para quem está chegando agora, que está aqui ouvindo a história de 30 anos da DHNet, está tendo a oportunidade de ver anos antes. Porque ele está falando da DHNet em 95. A história de direitos humanos, né? Bote mais 15. Ele está falando de 45. Nós estamos falando. Quase 47. Então, a gente tinha muito contato, tipo assim, com Monsenhor Expedito, Padre Pio, o próprio Sabino. Sim, que já é do meu tempo. Porque o que acontece é o seguinte, é que muita gente não sabe, é que Dom Nivaldo, meu tio, ele fez uma divisão. Como não tinha muito padre brasileiro, ele importou alguns padres, e que esses padres fizeram a diferença na cidade. Você pegar Zona Norte, que você já é um pouco do esquema da Zona Norte. Sim. Né? Zona Norte era para o Thiago. Sim. Era. Bianca aqui, ó. Claro, ela está aqui, viu, pessoal? Bianca... Tudinho é cria. Eu já era, eu como não fui de pastoral, mas eu era ligado à turma de Pio. Sim. Do padre Pio Renges. E cá entre nós, Pio era boca quente, porque naquela época, para você ter uma ideia, existia um cabra chamado Eliseu Satanás. Do fio, do mosquito, sei lá. Eliseu Satanás chegava lá com um trator para baixo. E Padre Pio, que era um holandês bravo para danado, ele botava o carro dele na frente, passa por cima. Pronto, mas o que eu estou querendo dizer é que esse que era de comissão de paz e paz, ele acaba virando o que é o Centro de Direitos Humanos. Então, nos anos 80, nós funcionávamos aonde? Na casa dos padres de Morro Branco. E naquela época... Funcionava na casa dos padres? Dos padres. E eu lembro o seguinte, todos aqueles debates, a campanha de 82, o PT, a campanha do PT foi em cima do que a Comissão dos Pais fez. Nós fizemos cerca de 20 debates nas comunidades e era um local onde o PT tinha de discussão. E a gente termina
lá no centro de treinamento de Ponta Negra. Então, quer dizer, eu tenho isso tudo gravado. Isso mostra uma outra coisa. Apesar de ser igreja, ser comissão dos municipais, foi na época de igreja Carisma e Poder. E o nosso grande, quer dizer, eu quero dizer que é bofista, é um nome meio esquisito, né? Mas eu sou bofista. Né? Então, o que acontece? Leonardo Boff, naquela época perseguido já pela igreja, ele disse, ó, comece a fazer coisa para escapar. Aí então ele montou o Centro de Direitos Humanos de Memória Popular. E com isso a gente abre muito mais para a sociedade. Para você ter uma ideia. 84. Ele está falando 84 já. Mais ou menos, eu diria que a Igreja Carisma e Poder lá para 82, 83. Eu sei o seguinte, tirando essa parte de igreja, mas tem um lance que a gente sempre teve, que foi ligado ao movimento. Eu vou dar para você um exemplo do que era a Comissão de Justiça e Paz. Sindicato dos Comerciários. Primeira candidatura de Vilma Aparecida. O pessoal lá tinha 2 candidatos. Quem fez a intermediação da candidatura fomos nós. O contato com Aldemir Lemos. Eu conheço Aldemir Lemos nos anos 80. E para você pegar o que foi o caso da Xiridó, né? O caso de... Porque as pessoas esquecem rápido. Mas aqui em Natal teve uma coisa muito séria, que foi a questão dos postes lá em Igapó. Para você ter uma ideia, você fica até achando esquisito, porque tem coisa que muda. Né? Tipo assim, imagina, um fio de alta tensão de 69.000 volts, em um dia de chuva, cai. As pessoas que estão perto de uma cerca morrem ou ficam feridas. E não tem nada, ninguém vai lá. Quem faz é a Comissão dos Municipais. Entendeu? Junto com o Partido Comunista. Então, todo esse tipo de coisa mostra que... Você dá uma referência para tudo. Tudo. Ó, alguém... É engraçado que quando eu vejo as coisas antigas, as coisas de violência policial, é a mesma coisa. Quando tinha um negócio, a gente sabia que segunda-feira o pessoal estava atrás da gente. Eu diria que quando chegou 88, 88 constituinte, anos 70 para 80, começa a questão da construção do PT. Então, ainda acompanha bem dentro, porque eu era muito amigo de Regis Cortez, e também as pessoas não sabem nem quem são os fundadores, né? Então, eu acompanho... É uma chance histórica aqui, viu, pessoal? A gente vai saber tudo aqui hoje. Não, porque, além do que eu estou falando aí, você entra no YouTube, Pós TV de HT, que tem lá todas essas figuras que ele filmou. Então, Pós TV. Ainda tem isso. Mas, Né? mas depois a gente chega na Pós TV, deixa eu continuar. Aí porque a história não. Eu estou querendo sair logo disso aí, tudo para entrar nas coisas mais recentes. Então, eu diria que o que a gente faz era mais ou menos o que a Ação Católica, a Rádio Rural, que a igreja fazia nos anos 60, 50. Né? Então, o que a gente mexia com rádio, né? Você tem que entender o que era o programa Ouro na Cidade. Né? O que era a doideira, porque Natal não tinha emissora de TV. Então, a gente acompanha isso tudo, mas no meio disso tudo, o nome do grupo que a gente cria chama-se Centro de Direitos Humanos e Memória Popular. Isso que eu quero falar agora. Porque eu acho que a gente está vivenciando, de maneira, um momento que é um momento meio emblemático. Né? Porque não é todo mundo que vive esse momento que a gente vive. Você tá vivenciando um mundo assim como se fosse uma queda de um império. Né? Quer dizer, alguém que viveu a queda de um império romano, que também não acontece de um dia para a noite. Eu diria que a gente vivencia hoje um novo tipo de mundo, no qual as questões que a gente trabalhava, tipo assim, o nome de formação, o nome bem comum, sabe? O nome reforma agrária. Eu vou dar para vocês um exemplo que é isso tudo. Em 1963, a esquerda católica do Rio Grande do Norte cria a Fundação Universidade Popular. A Fundação Universidade Popular, o discurso é brega na frente. Ele fala de reforma agrária. Eu estou
falando de pessoas que não são de movimentos extremos. Então, todo esse acumulado que a gente fez, que a gente partiu do rádio, do slide, para o vídeo popular, internet, aí eu falo dos 30 anos. Quando chega o dia 1º de maio... Mas não chega na década. Mas deixa eu fechar. Quando chega no dia 1º de maio de 1995, o que é que a gente faz? A gente monta um BBS. O que é o BBS? É aquele momento que você está fazendo a transição do analógico para o digital. E a gente, olha só que doideira. Em 1984, a gente faz um grupo de trabalho para discutir a transição do analógico para o digital. Então, no dia 1º de maio de 1995, a gente monta a DHNet. Dia da entrada oficial do Brasil. É o dia da entrada oficial do Brasil na internet e dia dos trabalhadores. E vocês já preparados. Veja o seguinte, eu estou falando de 30 anos. Seguindo dia oficial. Não, isso é A importante. entrada oficial do Brasil na internet é 1º de março de 95. Que é o dia que Roberto funda a DHNet na internet. Um grupo de pessoas, né? Então a gente cria. Atualizado não, depois, né? Porque é no primeiro dia. Quando eu estou falando de 30 anos, tem 15 para trás. Né? Então eu diria que, para não ficar. 30 anos de Brasil na internet. Não, nós somos os primeiros. Uau. Então, eu te diria o seguinte: ele é mais conhecido fora do que aqui. Tá vendo? Então, eu tenho feito coisas bem mais interessantes, mas não tem como escapar. É o esquema da DHNet. Então, eu diria, para não ficar só nesse lance de ficar levantando o rosto, soltando o selo, esse negócio, eu acho que a gente tem anos 70, 80, o feitinho da Comissão dos Cipais, a transição para o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular. Quando chega o ano 95, a gente monta a DHNet. Então, a DHNet é uma coisa muito doida, porque essa transição do analógico para o digital. E isso é tudo muito rápido. A ideia que me dá um pouco essa ideia do cacique Juruna. É tudo muito rápido. Né? Quer dizer, eu lembro que a gente aprendeu a fazer vídeo a vídeo. E em 2 anos, a gente está fazendo horário eleitoral do PT. A campanha de Salvador foi feita por nós, que há 2 anos atrás não sabia mexer numa máquina. Mas se a gente não tinha o software e o hardware, a gente sempre teve uma moeda, a gente teve a concepção, a gente sempre trabalhou muito a concepção. Quando chega o ano, a gente acaba fazendo a campanha de brigadas de vídeo. É de 88. A gente faz. Então, eram várias campanhas. Tudo dia de mineiro. Faz 15. E como eram as brigadas de vídeo? Brigada de vídeo é o seguinte: você pega Ivaneide pega, faz um vídeo e sai para os bairros. E o nome da sua brigada você escolhe. Eu vou dizer qual era a brigada de Aldemir. Era a brigada Mandado Torquato. Eu tinha. Não, e a brigada naquela época, a gente ia para o bairro, aí colocava uma televisão em cima do carro. Mas deixa eu concluir. Veja só. O que você faz, ele está utilizando o que chamava de videolink. O videolink é o seguinte: você pegava um lance de transmissão de 50 metros. Ali no Juruá, que é um negócio que você transmitia, interferia no esquema da TV de todo mundo. da TV. Mas, então, essa transição que a gente faz brigada de vídeo e logo depois a gente faz o horário eleitoral. E a gente faz parte da Rede Povo. Entende? Então, essa história do PT é uma raiz. Por quê? Quando chega logo, depois disso, quando a gente faz as brigadas de vídeo, eu lembro que tem uma que chama-se a Brigada do PV. O nome é feito um vídeo muito interessante, porque tinha aquele tanque da Petrobras, que aquilo ali tem um perigo de explodir. Né? Aí faz-se um vídeo chamado, e se de repente um pedaço de Natal voasse pelos ares. Mas minha mulher, que já filmava, logo depois ela vai para Cuba. Porque tem uma articulação de Frei Beto, do Fidel Castro, que manda 19 brasileiros para montar a Rede Povo. Então, quando mais chega em Havana, o vídeo que ela faz sobre o PV e o esquema lá de Santo Iês, ela pega no esquema lá da
da explosão, o que é que ela faz? Ela pega várias cenas de Apocalipse Sinal. E o que acontece é que na escola de Cine TV de Santo Antônio de Los Bons, existia hoje o que chama-se de Festival de Sundance. Então, aquele pessoal mais à esquerda americana ia lá comigo dar curso na escola de Cine TV. Então, a pessoa que mais pirateou para botar no vídeo, que era o Apocalipse Sinal, o cara que fazia o som estava lá. O diretor era Gabriel Garcia Marques. Entende? Pizuki Yamazaki, todo esse povo estava lá. Então, o que é que a gente faz? A partir daí... Mas disse que é a primeira documentarista do Rio Grande do Norte. Aí, o que é que a gente faz? A gente pega, terminando o curso, que era para fazer a Rede Povo, né, através de Santo e resto da festa, aí o que é que acontece? A gente começa, a partir daí, ó, a gente traz duas pessoas para a história do PT, é muito interessante. Logo depois, a campanha de 80... 89, quem faz a do Lula. 90 que é a história, a 90 que é a campanha de Lula. Aí a gente... Não, 89 do Lula, 90 é Salomão. Aí o que é que acontece? A gente traz dois companheiros que estavam em Cuba, cubaense, que era Carlos do Carmo, da TV, dos bancários, e Karina Emerich, uma gaúcha, vem ensinar que o povo do PT é para falar em televisão. Então, todo esse povo do PT, se aprendeu, se vivia na rádio rural, aprendeu a mexer com TV através da gente. Esse foi o posto lá no centro, lá em Ponta Negra. Ponta Negra. E logo depois, o que é que acontece? A gente faz o horário eleitoral da Frente Popular na Potiguar, que é a campanha de Salomão. O que eu estou querendo te dizer é pegar esse elo da Universidade Popular de Valência, para dizer o seguinte, que hoje aquilo que é centro, que é DHNet, que é internet, o que é a pós-TV, isso aqui, ó. Isso aqui é um livro chamado Os Diários, de 1973, 1974, de Bessa Albuquerque. A segunda edição que foi concluída ontem. Então, a gente começou a montar um esquema, porque, na verdade, os nomes, muitas vezes, são questão de marketing, né? Mas eu diria que o que a gente está montando hoje é um centro de formação. É um centro de formação para trazer para os movimentos. Porque eu acho que tem uma coisa que... Tem uma plateia chegando aí, tá vendo aí? Tem um pouco de lá embaixo. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, pegando 78, né, 95, então eu diria, vamos falar de 2025, também sempre vai ficar falando de muita coisa do passado, não é tão legal. O que a gente tem que utilizar é as ferramentas do passado como um fuzil, um tacape para você utilizar. Porque eu acredito que hoje, muitas coisas que a gente utilizava nos anos 70, 80, e veja que quem era dos anos 70, 80, é as pessoas que conviveram com a galera dos anos 50. Então, esse lance de formação deixou de ser feito. Hoje a pessoa entra num partido sem saber o que é um estatuto. Então, eu diria hoje o seguinte, o que nos traz hoje aqui. Nós somos hoje um centro de formação, que pode ter o nome que tiver, pode ser DHNet, pode ser Pós-TV DHNet, pode ser canal de áudio, pode ser uma livraria, uma editora. Mas a partir de agora, como é que a gente pode utilizar esse tipo de coisa para ter instrumentais? Para que uma figura como você, que é uma parlamentar de origem diferente dos outros, como é que você pode beber na fonte, como a gente sempre trabalhava? Porque hoje é tudo mídia social, né? É tudo negócio de tirar selfie, é esquisito, né? Todo mundo tira selfie, não sei que são os tempos. Mas a partir de agora, aí eu quero salientar o seguinte, o que a gente está querendo trabalhar é esse centro de formação, a Universidade Popular, ir para as ruas e com uma data bem precisa. 1930 mais 100 anos.
Então, se você pegar 1930, você tem a insurreição de 1935. Daqui a pouco eu vou falar. Você tem a questão dos anos 40. Você sabia que a base aérea de Natal, em 1952, 53, virou um campo de concentração? Você pega a questão das ditas reformas de base. Vamos pegar aí anos 50 e anos 60, e você tem 3 grandes ou mais experiências. A gente tem aqui, de todas as experiências de educação popular, que tem mais de 84 no país inteiro, não é todo estado que tem. É no chão, onde já Maranhão. Educação radiofônica e a questão da educação política com a Arquidiocese de Natal. E você tem Paulo Freire. Paulo Freire, todo mundo, por desconhecimento e ignorância histórica, Paulo Freire é interessante, mas Paulo Freire não é significativo, até porque vem com dinheiro da Aliança para o Progresso. Paulo Freire entrou aqui como, para você ter uma ideia, a palavra, a consigna de Pernambuco era Escola Brasileira com Dinheiro Brasileiro. É como você tivesse mexido no negócio popular e vem grana da FIA e do ponto 4 para mexer com o movimento. A coisa mais complexa, eu estou dizendo assim, em linhas gerais. Sim. Então, eu diria o seguinte, hoje a gente está querendo transformar isso em coisas. E como é que a gente pode trabalhar com uma deputada como você para beber na fonte? Quase que você bebe muito pouco na nossa fonte. Quase que a minha vida aqui talvez seja o momento de a gente reiterar e de coração aberto, saber, está tudo uma merda. O mundo está mudando, mas eu acho que mudança é massa. O é pai do cemitério dos anos 60, né? Então, eu diria o seguinte, os anos 30, a gente tem... E é uma fonte gigante, viu, gente? 35. Que eu já estive umas visitas na... Isso aqui é o Jornal da Liberdade de 35. Aqui, ó, eu vou até ver uma forma de passar. Isso aqui, ó. Isso aqui é um cartaz que a gente tem 5 mil para divulgar, para botar nos bairros, para você chegar até o material. Né? Então, 5 mil desses. 5 mil. Para nas escolas. Escola, tudo. Então, a gente está trabalhando hoje alguns, para não ficar com história de como tivesse. Não, o papai dizia, contando farol, né? Então, a gente trabalha hoje 35, a gente trabalha um assunto muito interessante, que é essa questão dos anos, reforma de base, né? De João Maranhão, esse negócio todo. E, antes de voltar para aí, a gente recebeu, Johnny, alguns acervos. Em 2003, a gente recebe o acervo da maior advogada do preso político do Nordeste, a doutora Mercy Albuquerque. Então, a gente tem o acervo da maior advogada do preso político do Nordeste. E é uma coisa que nos dá muito prazer, é porque você sabe que santo de casa não obra milagre, né? Então, como eu também não gosto de brigar muito assim nesse tipo de coisa, eu vou para outros lugares. Então, a gente montou um portal em cima do acervo de Messi. Para você ter uma ideia, dessas 800 pessoas que Messi defende, tem mais de 100 mil no Norte. Então, com isso, a gente está, a partir de agora, criando um memorial online dos reprimidos e reprimidas políticos da região nordeste do Brasil. E aconteceu uma coisa muito interessante, uma coisa meio pop, né? Porque o nosso livro virou uma peça de teatro. Virou uma peça de teatro, nada mais e nada menos que por André Beltrão, que está rodando o Brasil todinho, e no dia 29 e 30 de agosto vai estar aqui em Natal. E nós vamos estar lá, tanto no Teatro Alberto Maranhão, quanto no Teatro Santa Isabel, com uma boneca de 2,40 metros. De Messi. Quando? 29 e 30. De agosto. E aberto ao público. No Teatro Alberto Maranhão. Então, aí outras coisas que a gente começou a pensar. Se a gente não consegue muita interação, então vai criar possibilidades. Né? Então, com o lance do Lula livre que a gente fez, né? A gente aprendeu muito no Lula livre. Aliás, vamos chegar na turma do boneco, né? Mas foi o bloco do ano, né?
digo para todo mundo, um bloco que a gente pôde ouvir história, se divertir com tranquilidade, foi maravilhoso. O grande antropólogo Roberto da Mata, ele fala que no Brasil o cara carnavaliza tudo. Então, eu acho que ele carnavalizou porque foi legal, porque... E o esquema, tipo assim, o João Bento tem cara de carnavalesco. O nosso carnavalesco resolveu ir embora mais cedo do que devia. Mas veja só. Porque o nosso carnavalesco é George. Verdade. Pronto, então veja só. Ele resolveu ir embora mais cedo do que devia. Então, o seguinte, hoje a gente está fazendo alguns trabalhos, e eu vou te fazer um rap interessante. Porque esse negócio de falar de história é legal, mas eu estou falando coisa que não dá voto. Entendeu? Porque, tipo assim, hoje a galera de esquerda está naquela, isso não dá voto, não. Eu até entendo, mas quando não, o meu fazer não é o esquema de parlamentar, também não estou nem aí. Mas eu acho que essa é uma visão bem reducionista, sabe? Porque quando você faz ações como essa, o que é o voto, na verdade? A gente quer o voto para fazer um trabalho, o trabalho fortalecido daquilo que a gente acredita. Então, se eu faço esse trabalho, eu vou mexer com aquela comunidade. Aquela comunidade vai ver que eu estou fazendo isso e, obviamente, isso vai acontecer. E vice-versa. Porque também qual é o sentido de você estar num espaço desse? Se não for trazer a DHL para falar, se não for nos quintais produtivos. Quando eu estou fazendo agricultura urbana, eu estou fazendo referência às obras comunitárias que ajudaram agora eu vou trazer trazer uma coisa bem concreta, porque se eu ficar aqui falando, a gente fala de mil coisas. A gente é assim, pessoal. Vocês estão gostando. Eu já vi que tem um monte de gente aqui, daqui a pouco eu digo. Vou dar um negócio que aqui assim. Eu vou fazer uma provocação para você. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o livro de leitura da campanha de Pé no Chão Também Se Aprende a Lei. Essa aqui foi professora. é a nossa próxima publicação. Agora, veja só, o que é que isso tem com as coisas que a gente faz? Em 2023, partindo da experiência que a gente teve com a turma do boneco, a gente disse o seguinte: Lula é como Garrincha e Pelé. Pendurou a chuteira. A gente vai fazer outra coisa. Então, pendurou a chuteira do boneco. O que era, deixa eu dizer, o que era a turma do boneco de Lula virou a turma do boneco. Então, a gente fez o seguinte: em 2023, a gente fez uma simulação desse bloco nas Rocas. Então, saiu nas ruas das Rocas com o boneco de Luiz Maranhão. Aí o que acontece com isso tudo? A gente, a partir daí, a gente começa a trabalhar um projeto que é bem interessante, que é a questão da cartografia. Então, ele sabe, o nosso trajeto é um trajeto que passa em ruas, em locais das Rocas, e o principal deles, a escola Café Filho, que foi o local do primeiro acampamento de Pé no Chão Também Se Aprende a Ler. Isso remete para lugares de memória. Então a gente começa a colocar placas, lugar de memória nas Rocas. O desdobramento é que a gente faz mais placas para botar em todos os acampamentos escolares. Então o que a gente está fazendo agora? Tem placa, tem local, tem a ideia de uma cartografia, porque cartografia é o seguinte: é como se você estivesse andando num zeppelin olhando para Natal embaixo. Então, o que é que a gente monta? A partir daí, a gente começa a ter uma visão em relação às coisas de geometria, uma coisa bem prática. A gente tem placas, a gente fez um livro. Esse livro foi feito com uma figura chamada Maria Viva da Salete de Lucena. Olha aí. Então, essa mulher saiu de Natal em 1963, vai para Recife, juntamente com o pessoal do Movimento de Cultura Popular, e faz a adaptação. E lá ela conhece Josina Godoy de Albuquerque. Aí é outra história em relação a Cuba. Pronto, então, hoje o que a gente está fazendo? A gente está trabalhando o esquema para
levar para as escolas. E a gente já fez entrevista com ela. Isso aqui, né? E o que é que a gente está querendo fazer? Refazer o livro. E, ao mesmo tempo, ele está com uma jogada, companheiro lá. Quem é da área da educação já deve ter assistido um vídeo de nome Maestra, que é umas companheiras norte-americanas e venezuelanas que levantam muito essa questão de educação. Estão sempre aqui pelo Rio Grande do Norte. Então, a gente, em contato com a Catarina Wolff e a Micaela Ovelar, a gente está montando o quê? O filme, o documentário, de Pé no Chão, também se aprende a ler, de 9 minutos. Eu peguei esse original nos anos 80, no nosso Góes. Então, a gente remasterizou. A gente está lançando agora o documentário de Pé no Chão, também se aprende a ler, feito no início dos anos 60, em inglês e em espanhol. Então, o que é que a gente vai fazer? Lançar o material em inglês e espanhol, né? O livro e a questão das placas. Por quê? É um assunto que esse ano não é muito a nossa prioridade, mas a gente está parando para não soltar, fazer a placa em vários locais. Né? A gente vai, porque esse ano, como eu estava dizendo, o nosso lance é 1935. Tanto que no nosso bloco, a gente fez 4 bonecos. Sim. A gente fez 2 bonecos e 2 bonecas. Né? A gente pegou a figura de Joaquim Dias, que foi o chefe militar. A gente pegou a figura do sapateiro José Praxedes, que foi o espécie do governador, o chefe da junta governamental. Governador por 5 dias. E 82 horas. E a gente pega a figura de Amélia Reginaldo e Leonila Félix. Aí que eu entro como cabachato. Porque todo mundo, e eu acho que está trazendo a oportunidade, que até o próprio movimento feminista, que não sai de Alexandra Kollontai, né? Rosa de Luxemburgo, nada contra a Rosa de Luxemburgo. Mas eu quero discutir quem foi Amélia Reginaldo, quem foi Leonila Félix, quais eram as 30 e tantas pessoas que você encontra nos inquéritos de mulheres daquele momento. Então, eu diria o seguinte, isso é a Universidade Popular. Que pegaram arma. Então, isso é a Universidade Popular. É a gente trabalhar com isso aqui, ó. Dê bem ênfase a essa bandeira. Essa bandeira de pé no chão também se aprende a ler, não existia. Através de filmagens que eu peguei de câmera. Eu era muito amigo do irmão, do filho de Jamanã. E Djalma tinha uma câmera de 16 milímetros. Eu estou com esse material há mais de 30 anos, 40 anos esse material. Então, a partir daqui, meu filho, que é arquiteto, a gente retomou a bandeira da campanha de Pé no Chão. Como também nós retomamos as músicas ligadas a Djalma Maranhão. O hino do nosso bloco, esse ano, né, fez uma coisa esquisita, porque ele pegou o hino da Aliança Nacional Libertadora, de 1935. Que está nesse jornal. O que acontece? Hilton Scioli, o autor do Lula lá, ele acaba sendo do nosso grupo. Maravilhoso, né? Gente. Então, no início do ano passado, eu convidei Hilton para o autor do Lula lá, para gravar o hino da Aliança Nacional Libertadora, que gerou o esquema de 35. Então, o Hilton fez, ele musicou, porque existia o seguinte, o hino da Aliança Nacional Libertadora foi feito em 35, porque naquela fazia muito paródia, né? Ou pegaram a música do hino da República, e um norte-rio-grandense de Ceará-Mirim, chamado Benil de Dantas, ele fez isso. Então, nada melhor do que o autor do Lula lá para cantar isso. Agora, para tu ver, de maneira como é interessante você conversar e sair pegando material. Como é que ele descobriu isso? Entrevistando Juliano Siqueira. Juliano disse, rapaz, o cara que fez o hino de 35 aqui do Rio Grande do Norte. Entende? Então, eu acho que é um pouco isso que a gente faz. Né? Pegar as histórias do Rio Grande do Norte. Eu poderia aqui
tirar uma onda, dizer, não, das lutas progressistas. Eu estou preocupado com o negócio de luta progressista. Eu quero contar a história da esquerda do Rio Grande do Norte a partir dos anos 30. Se não for esquerda, onde é que você tem algum tipo de progressismo ou avanço social? Então, o esquema da DH Neto é um pouco isso. Ir para as ruas, mostrar para as pessoas que existe uma outra forma de se fazer política, porque isso eu aprendi. Em tese, você também aprendeu, você pegou um pouco isso. Ninguém, nada, vamos falar em Nossa Senhora, né? Nada nasce por ciciparidade, né? Combustão instantânea. Então, quer dizer, eu acho que talvez uma das coisas que a gente queira fazer é relembrar as pessoas, ou principalmente os militantes que se dizem de esquerda, que formas outras de agitação e de... Porque a gente vive uma época tão complexa que esse negócio de aquela discussão dos anos 60 de você trabalhar os corações e as mentes. Então, eu acho que ele vivencia um momento muito barra pesada. O mundo saindo de um esquema unipolar. Né? Isso é bom? Eu acho bom isso. Tipo assim, essa guerra da Ucrânia é um grande divisor. Né? E eu acho o seguinte, para a gente fazer um projeto nacional de mudança, a gente vai ter que beber nas fontes daquilo que a gente faz. Nada contra qualquer tipo de experiência, mas você sempre parte. Eu tenho como uma das minhas referências duas coisas. O Vietcong, que ele transformava, tipo assim, o que era o pneu inutilizado, que era jogado, ele fazia a sandália dele, e ele fazia a sua própria arma. E a gente vive num estado, Ivanildo, que você vê o seguinte, a própria Fátima, ela fala muito mais de Paulo Freire, eu acho que dá mais de Ibope, porque desconhece o que foi a campanha de pé no chão da Bicha Pendelém. Eu talvez desconheça a importância do que foi as escolas radiofônicas que viraram o MEB. Mas eu também não estou aqui para ficar querendo dar lição em ninguém. Eu estou querendo apenas virar um tambor e ressonar que já... Porque, de fato, né, Paulo Freire se tornou emblemático no sentido de que todas depois de as... 64, né? Mas o que é importante aqui nessa conversa é justamente recuperar essas memórias que muita gente não teve acesso, ou algumas pessoas tiveram acesso e não conseguiram dar a devida, né, visibilidade. Mais do que recuperar memórias, é entender que às vezes as narrativas são colocadas de uma maneira... Não, e às vezes é o seguinte, ó, tem coisas que não são eminentemente de esquerda. Vamos pegar o que era o programa de educação política da Arquidiocese de Natal, e tem um cabra aí que está vivo, ó, Santana. Então, aquilo que era no final dos anos 60, dos anos 70, era um programa de educação política. Não é necessário ser esquerda de raiz, mas que tenha um sentido transformador, eu acho que vale a pena você, de alguma maneira, ressaltar, porque muitas vezes a gente pega exemplos, nada contra, que são exemplos que não estão dentro do nosso dia a dia. O que a gente tem como experiência, então, 2015, juntamente com a turma de Aldemir e o povo das antigas, a gente fez os 100 anos de João Maranhão. Cara, a gente ia ali para a Europa, entrava aquelas velhinhas, tudo se tremendo, porque ela vivenciou aquilo. A mesma coisa quando a gente fala de 1935. O que é que você vai dizer de uma cidade que tem 40 mil habitantes e cerca de 800 pessoas foram presas? Tem alguém da tua família, um primo, um vizinho, Certamente por mais que o sistemão queira tirar quem foi de Djalma, que foram essas experiências, elas estão na boca do povo de uma forma ainda muito tênue. Mas como é que a gente pode ressaltar isso? Minha sogra teve que esconder todos os livros dela, porque ela era professora do Didático. Não, a gente entrevistou Diva falou que foi na casa dos alunos para tomar o... foram na casa dela também. Ó, esse
livro aqui é raríssimo. Porque esse livro, como ele falou, o Zé foi na casa de casa, como tinha a relação dos alunos, né? Porque isso aqui é um esquema de educação de adulto. Sacou? Porque todo mundo fala de pé no chão como se fosse só de criança. Você tem criança, mas você também tem de pé no chão, também se aprende uma profissão. Mas isso aqui foi uma coisa muito rápida, porque ela estava fazendo a cartilha em 1963, em Recife, é publicado no início de 64, logo depois tem um golpe. O que é que você vai dizer no meio disso? Agora, tem no meio disso tudo, tem uma coisa muito legal, é que ela mesmo não lembrava. Porque Diva, ela foi, meu irmão Oswaldo, que era sócio de Messi Albuquerque, foi advogada dela nesse negócio de lei de anistia e tal. E ela deu esse livro, que era o livro dela. Ela disse que tinha 3, mas era um dos 3. Agora, dentro do livro dela tem uma coisa muito massa. Ela fez uma espécie de um arrazoado. Quais os elementos que ela usou. Lembra que aquele lance que chamava papel ofício? Assim, a letra uma atrás da outra, 2 folhas, dizendo o que ela utilizou no MCP, no Movimento de Cultura Popular, para usar aqui. E MCP é uma coisa muito interessante, porque Djalma Maranhão, além das questões relativas a pé no chão, acampamento e tal, ele trabalhava o conceito da praça de cultura. O que é a questão do conceito da praça de cultura que foi criado pelo movimento o esquema lá de Recife. O MCP, que na verdade era a turma de Arraias e Pelotas. Que tinha um potiguar no meio também, que era Irã. No meio disso tudo tem gente de tudo que é lugar, né? Então, o que eu estou querendo te dizer é que, a partir de agora, Vitor, a gente quer levar esse material aqui, entrar em contato com o Espírito da Vida, né? Com um mandato como o teu. Aqui é ao vivo, viu, gente? A gente passa nas câmeras. Para não ficar só nesse negócio de falar, isso aqui é talvez o interessante para a gente trazer para o pessoal do CIMIC, para o pessoal que trabalha a educação, para dizer o seguinte: ó, se existia a experiência de uma universidade popular que não chegou a ser colocada, eu peguei no acervo de não ser expedito os estatutos e aquele livro o negócio todo. Eu acho que é mais ou menos isso, é fazer o levantamento de materiais que ficaram invisibilizados. Né? Eu diria o seguinte: antes do livro de Messa, nós lançamos um material sobre o campo de concentração em Parnamirim. Então, tem campo de concentração. Você sabe, um local que a pessoa tem que ser uma mente muito doentia. Né? Você constrói um local, bota um espaço para você defecar e urinar em cima. E no momento que esse cara estava tudo, estou falando dele, o Piano, o Maranhão, quando esse povo estava... Num período aparentemente democrático. 52, 53, o que é que acontece? Enquanto esse povo estava sendo torturado barbaramente, a Câmara Municipal de Natal dava o título de cidadão natalense para esse pessoal. O povo entrando no cacete. Então, o que a gente vê quando a gente pega esses livros que a gente fez para assistir a base aérea, é aqueles que foram torturados. E os que eram torturadores, quem é torturado em 52, 53, continuam sendo torturados em 64. E esse povo são os nomes dos logradouros públicos, dos aeroportos, das estações rodoviárias. Do hospital. Então, essa discussão de tirar nome, é muito fácil. Tipo assim, Garrasta Azul, Médici. Mas tem outros, vou dar para você um exemplo. Não tem aqui em Natal, o Hospital João Machado? João Machado é tipo um Harris Pátria, o cara que vê o cara todo quebrado de pau e não faz nada. Então, eu acho que... Não, mais do que não fazer nada, ele fala, não, ele está bem, pode continuar. É só ler o livro. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: a gente está, a partir de agora, voltar a isso. Nós estamos montando
a Universidade Popular, e podia ter qualquer um outro. Eu achava esse nome meio pedante. Universidade Popular? Mas conversando com o Juliano, ele disse, rapaz, deixa de besteira. Se você pegar todo mundo, você sabia que existia a Universidade Popular em 25 aqui no Rio Grande do Norte, não era nenhum, nem dois, nem três. Política, o grande livro da galera ali nos anos 60, Política é um húngaro que fez uma universidade proletária em Paris. Se você pegar Tolstói, todo esse povo que quer agitar, ele faz alguma coisa parecida com uma escola. Ele tem que agitar. É formação. Então, na verdade, ele está querendo trazer a questão da formação para coisas assim mais dinâmicas. Como é que a gente pode trazer para dentro de um mandato que eu não vou fazer a provocação de que se diz popular. E você, de alguma maneira, procura ser isso. Como é que a gente pode trazer? Imagina, pegar o livro de pé no chão, trazer para... E também sair do trabalho de formiguinha, sabe? Eu acho que eu estou meio cheio de trabalho de formiguinha. Mas como é que você pode trazer para um volume de, sei lá, dos filhos da universidade, para saber o seguinte, que existia nos anos 60 essa vontade de ampliar. E a melhor coisa do mundo é como é que a gente pode deixar que isso não fique invisível. Até porque tem tão poucas exemplares que fica difícil. Mas vamos ampliar, então. Então, é uma das provocações que eu deixo para você. Isso aqui talvez fosse uma coisa muito legal, porque esse negócio de ficar falando, no final, todo mundo é meio narciso, né? Fica todo mundo querendo fazer do que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Agora, o que a gente pode pegar de elementos de luta do passado para virar ferramentas do presente e do futuro? É sobre isso, né? Nós temos aqui um monte de gente acompanhando. Francisco 21 está aqui com a gente, Janiele Mendonça, Gilvan Mendonça. Gilvan está dando aqui um abraço, né? Josivan Ferreira, Maria Cícero Alves Dias, a Costa TV aí sintonizada, Sueita, Ceissa Moura, JM de Cássio, Kelly Oliveira, Rafael, Massalange, direto de Mãe Luísa, está dizendo que temos uma aula com o Roberto e Rômulo neste Café com Diva. Massalange Brito aqui, deixando um abraço direto do povo do Morro, direto de Padre Sabino, né, da Isolina. Tem material? Não, deixa eu dizer uma coisa só para provocar esse povo. Em dezembro, nós recebemos o acervo completo de Brasília Carlos Ferreira. No meio do material de Brasília tem 5 horas gravadas com o Padre Sabino. Olha aí. Ou seja, temos muita coisa para pensar. Está lascado, quanto mais fala, mais coisa aparece. O Irandê Poranga, da ZN, Luana França. Luana também é desse povo aqui. É você, Luana. Não, ela faz parte do grupo de 35 das mulheres de pesquisa. E esse café aqui. Porque eu era muito ligado à mãe dela. É claro. Gilvânia Aicoque, Laura Tarquinho da Ribinha, Doroteia Lucena, nossa querida Doró, Jamila Mendonça, essa artista maravilhosa, a nossa querida Pisci Marli Terra, que está dando bom dia também, Jackson Angel, José Eudes, nosso chefinho, Ivanilton Ferreira, Regina Lúcia, Edson Silva, Ceissa Moura, diretamente da cidade da Esperança, Sebo Letra Nativa. Esperança que Roberto fez uma TV. TV comunitária. E ele vai trabalhar na escola Lauro de Castro, de Educação e Direitos Humanos. Quanto mais fala, mais É tudo os dois. João Batista, Suelei Dinastro, Rafael Tavares, diretamente de Mossoró, João Maria, Francisco de Assis, Cláudia Regina, diretamente de Parnamirim, Joel Florentino, Josiane Amarante, Luciano Lima, que veio aqui presencial já, Antônio Gil Leal, e eu sei, viu, essa família Leal aí, Graça, é uma família boa. Laiana Dígia, Alana Alencar, Bruna Torres, beijo para Joãozinho, José Lino, Cláudio Neves, aí, o pai dele foi citado, filho de Aldenir,
também aqui com a gente. Daniela Aprígio, diretamente de Santa Cruz, ela não falta. Dari Sontavan, Rosinha Bezerra, Josinaldo Vicente, Moisés Fredes. E aí, as meninas levantaram uma plaquinha que nós temos aí. Já, quando elas levantaram, fazia 10, agora parece que já faz 5. Eu vou passar para Rômulo, que nesses últimos 5 anos se incorpora, e depois para Roberto fazer o fechamento. O que a gente queria dizer para vocês que estão nos acompanhando, esse é o café dos 30 anos, né? Mais 15. E a gente queria compartilhar um pouco com vocês desse poço aqui de sabedoria, de histórias, e dizer que essas provocações que estão sendo feitas, obviamente que a gente vai dar continuidade. Então, já tivemos muitas oportunidades de visitar o acervo, de participar de momentos de aulas também, dos filmes que vocês produziram, dos documentários. E hoje é mais um momento desses aqui, com a provocação de nós provocarmos outros parceiros, como o Cinto, para pensar aqui, o de pé no chão também se aprenderá. Como? Não, vou falar bem rapidinho, para não levar para mas assim, na verdade, em 2017, o Roberto faz um encontro de memória aqui no Rio Grande do Norte, e eu era muito ligado a Teotônio. Aí Teotônio, vamos fazer isso aqui, vamos copiar. Acabou que a gente foi lá, a gente fez nossa filmagem e a gente começa a se aproximar mais. E aí, quando chega na pandemia, eu chego para o Roberto e falo, vamos montar a Paz TV? No início ele falou, Paz TV? Porque tem vídeo do passado. Tem vídeo do passado. Aparece depois, né? Mas assim, tem vídeo do passado. A gente fazia coisa que era ao vivo. A gente tem vídeo que a gente está produzindo para colocar depois. Eu tenho um pós-TV de um cristão muito atuante chamado Mauro Lopes. É do Brasil 247. É muito interessante essa coisa. Faz todo sentido o pós-TV. Eu acho que em 2019, eu estava fazendo um documentário para o SAR, que era 70 anos do SAR. Então, até tem uma entrevista sua que vai pro ar ainda, na íntegra. Lá no documentário do SAR tem um pedacinho. Mas a gente está para colocar uma série todinha, todas aquelas entrevistas que a gente fez no SAR. Aí, falei, cara, se a gente tem coisas que é do passado, o Roberto tem vídeo dos anos 80, tem acervo dos anos 60, aí tem a produção que está fazendo agora. Isso não é uma televisão comum, isso é uma coisa diferente. Por isso a pós-TV, por isso o nome pós-TV, parece esquisito, mas não é. E juntar todas essas histórias. Então, assim, por mais que eu venha audiovisual, eu também sou formado em história, então, assim, juntou o audiovisual com fazer história, né? Com contar história. E contar história na perspectiva que a gente acha que tem que ser contada. Não o que o pessoal está contando aí há muito tempo, que é sempre desfavorecendo o oprimido, desfavorecendo quem está na luta, né? Eu acho que o maior exemplo é 35, que se fala muito sobre um termo que Getúlio Vargas criou para diminuir o movimento, chamando de intentona de Natal. E o movimento não foi nem uma intentona, porque teve mais de 1000 pessoas presas, e nem foi de Natal, porque só o município que virou comunista foram 17. Fora a guerrilha rural que estava tendo lá em Mossoró, na região de Areia Branca, Mossoró, que estava tendo uma guerrilha que eles chamavam de bandoleiros vermelhos. Então, assim, você pega o estado inteiro teve movimentação. Né? Durante 5 dias, o governador daqui meteu o pé, disse que isso aqui é abandonado. E quem tomou conta foi Praxedes. E você vai na galeria de governador, não tem a foto de Praxedes lá na galeria dos governadores. Por que Praxedes é o único que não está lá? Se durante 5 dias não tinha governo no norte, quem tomou conta foi Praxedes. Então, essas coisas que a gente meio que vem contando história para falar, olha, o nosso pessoal está apanhando há muito tempo, mas está só esquecendo do que já apanhou lá atrás. E acho que essa é a ideia da pós-TV e da Leiramente. Vida longa após TV, Roberto, você aí. Na verdade, eu sempre fui um guardador de material. Tipo assim, eu nem me considero... Guardador de material. Eu não me considero negócio de historiador. Eu sou um leitor voraz. Eu tenho uma biblioteca de 5.000 livros. Eu era o cara que guiava o carro. Então, eu acho que eu consegui, de alguma maneira, juntar a militância, porque a gente trabalhou aqui com muita coisa barra pesada, né? E é engraçado, é como São Cipai teve um momento que era muito louco, sabe? A gente trabalhava a salinização do Vale do Açu, a questão da BIFAM e a violência na penitenciária, ou seja, não tinha movimento. Então, eu diria o seguinte, que a gente conseguiu trazer para dentro de militância
militância de coisa bem concreta, tipo assim, brigar contra o grupo de extermínio, o lance dos acervos. Né? Então, o acervo Múcio Expedito. Eu vivia lá em Múcio Expedito dando palestra. Sabe? Hoje eu tenho 5.000 fotos de Múcio. O acervo de Mércia, o acervo de Brasília Carlos, e você vai ficando tipo um boneco empalhado, então antigo, né? Vai ter um acervo de Marco Maranhão, esse ano eu estou fazendo 70 anos. Então, talvez o meu grande barato é o seguinte: como utilizar esse tipo de material como instrumento de luta. Porque o que acontece é o seguinte, eu acho que as coisas atuais, a gente vai ter que trabalhar muito a questão da identidade. Porque povo sem identidade, povo sem história não vale nada. Né? Você vê o seguinte, eu acho muito legal esse negócio de Lady Gaga. Né? É interessante, né? É interessante, mas eu não sou da turma do rock. Eu gosto de coisa que tem a ver com identidade. Então, talvez, o grande desafio nosso, mesmo em coisas menores, como é que a gente pode trazer essas coisas para dentro de um projeto de transformação? Entendeu? Eu sei que a coisa não é tão simples, mas com isso que ele está fazendo, a gente não tenta ficar assim, arrogante. E a pior coisa do mundo é você, quando vê arrogante, quando você vê a ignorância em cima de quem deveria ter conhecimento. Tipo assim, o que a gente imagina com toda tranquilidade, tipo assim, a gente montou um grupo de mulheres que trabalham 35. Um dos nossos intuitos é ir nos grupos feministas para dizer, cara, não tem isso aqui. Você não é só precisa entender de Alexandra Kollontai ou de Rosa de Luxemburgo para você encontrar figuras interessantes. Então, como é que isso pode trazer para o teu dia a dia, né? Levar um boneco, a campanha do boneco de Lula, que eu esse estado inteiro, e vai salientar, se a gente era a galera que organizava o boneco, você tinha um Aldemir Lemos dando a linha política. Então, eu acho que é um pouco isso, juntar com CRE. Como é que a gente pode, no meio disso tudo, dentro de um projeto de transformação social, a gente deixar de ser coisas que não se intercalam e que muitas vezes tudo ajuda para que a gente fique esculhambando um com o outro. Hoje a gente às vezes é mais ríspido com uma pessoa que não é da nossa tendência, do nosso partido, do que propriamente do nosso campo político. Então, o que eu deixo aqui, Divanildo, para acabar, é exatamente essa nossa disposição de trazer como ferramenta esse tipo de coisas para que isso seja instrumental. Entendeu? Para mim, um livro, uma música, um vídeo, qualquer coisa tem que ser instrumental. Como é que a gente pode ficar irmanado assim, de uma forma assim, muito legal, né? Para que a gente possa, de alguma maneira, contrapor esse mundo, porque tudo que tem de ruim já sabe, né? E já está praticamente consolidado. Como é que a gente pode, de alguma maneira, ser fermento na massa? E vamos ser fermento na massa, né? Então, venham para cá, a plateia que está aqui acompanhando o café, para você terminar todo mundo junto, aplaudindo aqui, após TV DHNet, com quem já foi Comissão de Justiça Paz, já foi, né? Esse conceito de Mauro Lopes é legal, porque ele coloca o seguinte, que, deixa eu botar para frente, é que, no final, tudo que está acontecendo, né? TV, rádio, panfleto, vira tudo a mesma coisa. E a gente vai continuar fazendo movimento com tudo isso, nas comunidades, com essa história e com a história que a gente vai continuar construindo. Viva a Pós TV DHNet, viva toda essa história. Viva o povo brasileiro. Viva.